Pela primeira vez, esse podcast recebe um convidado. Hoje, quem está aqui no Não Podia Ser o E-mail é Luiz Mota. Ele está à frente de uma indústria que planeja 400 milhões de faturamento, tem mais de 130 anos e mais de 700 colaboradores. Eu tenho certeza que a gente tem muito a aprender com esse CEO, que vai entregar vários segredinhos de gestão na conversa que a gente tem hoje. Luiz, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o meu convite. Bom, eu que agradeço. Estou muito honrado de poder estar aqui. Fico feliz em ser o primeiro, né? Espero que não decepcione, né? Com certeza. Estou à disposição aqui para que a gente tenha um ótimo bate-papo. Antes de qualquer coisa, eu acho que a gente sempre tem um CPF que precisa ser forte e eu queria saber quem é o Luiz sem a Excelsior, sem o cargo de CEO. Olha, o Luiz é um lifelong learner. O cara que quer aprender tudo, é um aprendiz que a cada ano quer fazer uma coisa diferente. E assim foi toda a minha vida. Então, eu estou sempre querendo aprender alguma coisa. Então, esse sou eu. E eu queria também saber, tu tem uma carreira aí, né, que foi... Ela começou de uma posição, poxa, de estagiário, como tu conta aí ao longo da tua trajetória. E te colocou hoje na posição de ser um dos executivos mais importantes em uma empresa muito relevante dentro da realidade econômica aqui do nosso município, dentro do nosso estado. Qual pedacinho do Luiz que tu acha que te acompanhou nessa trajetória e que tu identifica, assim, que faz parte da tua essência e te coloca nessa posição de líder e de galgar sempre novas conquistas, novos espaços? Eu acho que desde o início, desde que eu comecei a trabalhar, eu venho do mundo de escassez. Eu falo isso como algo para mim que foi um grande aprendizado. Eu brinco porque eu vim de uma família pobre, meus pais mais velhos, tudo era difícil no interior e tudo para mim sempre foi muito, muito complexo nesse sentido. E para eu conseguir as coisas, eu tive sempre que buscar um diferencial que não fosse nenhuma dessas frentes. E uma coisa que eu aprendi desde o início, que eu levo sempre comigo até hoje, sempre foi tentar antecipar cenários, tentar antecipar situações. Então, eu me lembro quando eu era estagiário, quando alguém me dava uma planilha, eu não pensava naquilo como uma planilha, eu pensava naquilo como, o que isso aqui quer dizer? Isso serve para quem? E amanhã isso vai para onde? O que eu posso fazer para entregar um pouco a mais? Então, eu sempre tive esse pensamento de tentar antecipar e querer entregar um pouco daquilo que fosse a mais, porque se eu ficasse simplesmente entregando aquilo que tivesse me pedido, eu sabia que não seria diferente a minha vida, né? Então, eu sempre tive isso comigo, né? De tudo que eu fiz, tentar antecipar as coisas. E o que tu acha nessa trajetória que mais te moldou como gestor e como líder? Eu acho que é um pouco disso que eu falei antes. Eu acho que eu sabia que eu não tinha de onde eu vim. Eu queria ser uma pessoa, assim, acho que como todos, né, têm vontade, mas precisam fazer. Eu tinha um exemplo em casa que eu digo, eu gosto de contar essa história porque o meu irmão sempre foi um cara muito inteligente, assim, ele é formado em Harvard e tudo, e eu brincava que isso colocava uma pressão muito grande em cima de mim, né? Porque, meu irmão formado em Harvard, e a pergunta era sempre, e tu, né, cara? Tu que é o mais novo e tal. Mas isso, desde novo, sempre me colocou uma pressão muito grande, porque eu também queria dar certo, né? Eu sempre tive muita ambição em querer dar certo, em querer ter uma situação melhor do que eu tinha. Mas eu costumo dizer que a ambição ela é boa, né? A ambição, ela quando você quer se tornar alguém melhor, né? E eu sempre tive isso. E com essa pressão que eu tinha, tanto interna, e essa vontade de buscar, de querer ter uma situação melhor, e com essa visão que eu comentei antes, de ter o meu diferencial, de querer estar sempre antecipando, via que as pessoas muitas vezes entregavam simplesmente aquilo que era pedido, e vivendo num mundo de escassez, eu falei, cara, o meu caminho vai ser esse, né? E não foi diferente, né? Acho que em todos os lugares que eu passei,
era o que me moldava, era o que as pessoas falavam de mim, eram os feedbacks que eu recebia, né? E tu conta assim, que tu vem de uma origem humilde, de uma origem de muito trabalho, mas que tu viu teu irmão, então, com essa grande conquista, que, poxa, uma Ivy League não é para qualquer um. O quanto tu acha que é importante e como tu buscou aumentar o teu referencial e também não acreditar que tu só poderia ocupar aquela realidade que já te pertencia? Porque eu acho que às vezes a gente fica meio condicionado, né? Poxa, eu tô nisso aqui, meu mundo é esse aqui. Como ampliar essa visão? Aí eu tive uma outra situação, que é a situação familiar do meu pai. Na minha casa, tanto meu pai quanto a minha mãe eram deficientes físicos. E o meu pai sempre foi um cara, assim, muito lutador. Porque, se a gente for pensar, meu pai é um cara que nasceu em 1931. Naquela época, um deficiente físico não tinha direito nenhum, né? Uhum. E assim, meu pai sempre foi um cara que ele sempre também teve essa coisa de eu preciso dar certo na vida, né? Então eu brinco que eu aprendi isso 40 anos antes de eu nascer, porque meu pai já era assim, né? Quando eu nasci, que era não reclamar e ir buscar aquilo que tu queria, porque toda vez que eu reclamava, meu pai falava para mim, olha para mim, vê se eu tô reclamando de alguma coisa, né? Então, eu tive muito essa presença em casa e ele dizia para mim, você vai dar certo se você quiser dar certo. Agora, vai ser fácil? Não, vai dar muito trabalho. E com a minha mãe era a mesma coisa. Então, a gente, na verdade, teve uma criação muito, assim, com exemplos e com momentos, e posso te falar de dezenas de momentos que eu escutei isso. Então, cria em você uma camada de confiança e otimismo, né? Claro que a gente tem as nossas recaídas normais, mas de que você pode. E assim foi com meu irmão, acho que ele conquistou isso porque é uma coisa que ele gosta. Ele foi muito mais para esse lado de aluno, professor e estudar, e eu muito mais para esse lado corporativo, né? E seguimos muito esse exemplo de casa. E quando tu te viu, né, nesse papel de CEO, chegando em uma empresa de muita tradição, assim, pensando nessa tua trajetória que te trouxe até a Excelsior. Poxa, tô aqui, tô no Rio Grande do Sul, sou de fora, e cheguei aqui como o chefe, o Big Boss. Eu imagino que isso também não tenha sido uma situação fácil e de total acolhimento. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é a preparação para chegar em um ambiente onde tu sabe que tu vai ter muito poder, que tu tem um grande desafio de novo pela frente, porque tu não chegou em um momento simples, né? Chegou em um momento que a empresa estava precisando tomar decisões que iam determinar a sobrevivência dela. Então, como se preparar para uma situação dessas? Bom, aqui, com certeza, eu cheguei muito mais preparado do que nas primeiras vezes, quando eu assumi as primeiras funções, né? Eu costumo dizer que as primeiras lideranças que a gente assume são grandes laboratórios. A primeira supervisão, né? A segunda supervisão, depois a gente assume uma gerência. Mas a gente começa realmente a aprender quando a gente começa a realmente mudar o nosso habitat. Então eu comecei no Rio, né? Eu sou carioca. Eu trabalhei em Minas, né? Depois de trabalhar em Minas, eu trabalhei em Brasília, trabalhei em São Paulo, depois eu trabalhei em Curitiba. E depois eu vim para o Rio Grande do Sul. E essas mudanças, elas fazem, além de mexerem contigo no sentido de que você precisa fazer a empresa funcionar, você também precisa entender os hábitos e os costumes nesses locais onde você trabalha. E eu me lembro muito bem, né, que logo no início, como eu falei, as primeiras lideranças são os momentos onde a gente sente mais, exatamente porque a gente não tem experiência, e por mais que a gente possa ser mentorado, tem coisas que a gente vai aprender fazendo, né? Eu acredito muito nisso. Mas, assim, o que a gente precisa fazer, na minha opinião, e eu fiz quando vim para cá, e acredito que seja o grande diferencial para qualquer líder, é que quando você chega, primeiro você tem que ter uma escuta ativa. Depois de você tentar imprimir ritmo. Não adianta você querer chegar e imprimir ritmo sem ter a confiança das pessoas. O líder é que tem que conquistar seus liderados. Então, quando você chega, mesmo numa situação complexa, as pessoas todas que estão ali, ninguém quer que a empresa quebre, todos querem resolver o problema, mas elas estão, obviamente, fragilizadas. Então, elas precisam confiar em alguém. E para você confiar em alguém, você precisa ver que ali tem um ser humano, além de um profissional, que não é um super-herói, né? Então, eu acho que é muito mais você ouvir com uma escuta ativa,
com bastante filtro, e a experiência conta muito, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão ali que são parte da solução. Talvez algumas pessoas são parte do problema e que talvez a gente vai precisar tratar. Mas eu acredito que a maioria delas são parte da solução. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, mesmo tendo pouco tempo, e aí eu acho que a experiência ajuda, é você saber ouvir. Ouvir, mas ouvir atentamente, né? E a partir daí, sim, você começar a ganhar a confiança das pessoas para que você possa realmente imprimir, né? Porque senão você vai simplesmente microgerenciar durante um período grande de tempo, que eu acredito que o resultado possa até vir, acredito que até virá, mas com custo muito alto, na minha visão, tanto emocional, de time, de troca de pessoas, que na minha visão, por já ter feito aí pelo menos 5 ou 6 turnarounds, não vejo necessidade. E como tu estabelece nessa chegada, porque eu acho que... E me colocando agora na pele um pouco de empresária, que às vezes se vê diante de situações onde as medidas precisam ser tomadas e precisam ser tomadas com rapidez. Uhum. Como tu acha que é possível buscar esse equilíbrio de eu quero ouvir as pessoas, eu quero tirar o que elas têm de melhor, mas eu também não posso... Eu não tenho, não é nem que eu não posso, mas eu não tenho o tempo de ouvir todo mundo para tirar as conclusões, para envolver todo mundo nessa decisão. Como encontrar esse equilíbrio entre fazer com que as pessoas se sintam parte daquela solução e tomar as medidas que precisam ser tomadas rapidamente? Então, que equilíbrio que tu vê que é possível numa situação de crise? A gente tem que ser muito assertivo. Primeiro, a gente precisa saber quem são as pessoas que vão fazer parte. Por exemplo, tem situações que a gente monta comitê de crise. Tem situações em que você vai montar um grupo que vai fazer todo o trabalho de movimentação de melhora de resultado. Então, precisa primeiro, na primeira conversa, você já consegue ter uma noção, né, de mais ou menos quem está dentro do jogo e quem não está. E aí você também tem que determinar quais são os rituais que vão existir, né? Quais são as reuniões de acompanhamento, quais são as apresentações que vão acontecer, como que vai ser o ritmo. E aí, a partir daí, que a gente tem que ir fazendo as correções individuais. Porque a partir do momento que a gente começa a imprimir o ritmo e começa a ver que um ou outro não está vindo, o que nós fazemos? Pegamos pelo braço, vamos para uma sala, vamos conversar. Para quê? Para que aquilo ali não gere nos demais, né, um medo daqui a pouco de não querer trazer um problema, ou de fazer por ser chamado a atenção na frente de outras pessoas, ou coisas nesse sentido. Então, eu acredito que a assertividade nesses momentos é muito importante. Funciona bastante, né, porque a gente precisa, de novo, fazer com que as pessoas confiem em você. E a forma delas confiarem em você, elas saberem, por exemplo, que elas podem se abrir. E ninguém quer se expor de uma forma, por exemplo, que vai ser violentada numa conversa, né, de uma maneira que eu não vejo necessidade. Uhum. E tu trazes que tu já participou, né, de pelo menos uma mão cheia aí de turnarounds. Existe, na tua experiência, alguma conduta que leva as empresas para uma situação de crise, que se replica nessas empresas que tu viu chegarem a uma situação de crise, e que a gente, como gestor, precisa estar atento? Acho que sim. As empresas que ficam muito tempo dando certo, fazendo as mesmas coisas, né? Pode parecer contraintuitivo isso, mas é uma realidade. E aí o mercado muda e a gente se recusa a mudar. Não, as coisas vão voltar a ser como eram. Então isso é o que a gente... E elas nunca voltam. E elas não voltam, e não dá tempo, né? Eu acho que esse é um grande ponto, assim, para mim, que eu vejo sempre. E tem sinais que o gestor, ele se cega? Porque, digamos assim, normalmente nessas situações onde o mercado muda, uhum, né, e a empresa insiste em permanecer, assim, em manter o seu status quo, tu vai perdendo share, o mercado vai te dando sinais, vai te empurrando em direção a essa mudança. Com certeza. Ou tu vê que não, que realmente as empresas são pegas de surpresa por... Olha, se tem alguma situação de surpresa, eu não participei, pode existir. Mas em todas que eu participei ou que eu estudei, normalmente a gente começa a perceber gatilhos. Então você começa a ver margem caindo, você começa a ver uma participação de determinadas categorias, entrada de outros players, você começa a ver essa mudança, né? Que não é simplesmente, às vezes, uma modinha, né? Então, isso a gente percebe a todo momento. Agora, é difícil, às vezes, para o empresário, talvez, que está há muito tempo num negócio, que está muito fechado, né? Que não está tão
aberto, né, ao que está acontecendo no mercado, às vezes entender, principalmente de alguém que vem de fora, que precisa fazer uma mudança drástica, que talvez aquele produto que trouxe a empresa até aqui não faça mais sentido no futuro, né? Eu falo que a Excelsior nasceu de banha e enriqueceu com banha. A banha era o ouro branco que existiu no Rio Grande do Sul, né? E assim, quem ficou nele, e muitas empresas ficaram, quebraram. Agora, quando se percebeu que a banha ela ia ser, ia perder o teu espaço, né? Agora eu esqueci o nome do produto. A manteiga para margarina? Para Bunge lá, né? Que são os óleos e azeites? Então, para os óleos, para os azeites, começam a perder mercado. Várias empresas já estavam muito mais alertas nisso e viram, eu tenho que começar a me mexer, né? Que tanto que a gente chama que tinha um porco tipo banha, que vira o porco tipo carne, né? Por quê? Porque você começa, então, a sair de um negócio em que estava focado num tipo de produto e indo para outro. E isso começou. Você começa a ver tendência, seja fora do Brasil, seja no Brasil. Então, eu acho muito difícil, por mais que a gente esteja, inclusive, num período tecnológico, que não existam sinais. Eu acho que a gente tem que estar aberto a isso. É óbvio que quem está vindo de fora talvez também não tenha todas as certezas, mas eu acho que a questão principal não é a pessoa vir com a resposta. Talvez seja vir com perguntas que façam a gente raciocinar e seguir um norte, né? Talvez não são todas as respostas que a gente precisa. A gente precisa ter um norte e precisa se mexer, porque talvez aquele caminho que a gente está indo, aquele a gente tem certeza que não vai dar certo. E eu acho interessante como tu traz isso, porque assim, é um olhar que tem que ser para dentro de casa e para fora de casa, né? Uhum. Então assim, um olhar de entender o nosso negócio, o que está acontecendo com a nossa margem, com a nossa participação, mas também de que forma o mercado está se movimentando e pode estar impactando aqui. Então, o que eu escuto da tua fala é que assim, os gestores, eles precisam, tá? É um olho no peixe e outro no gato, né? Na verdade, hoje ele tem que ser ambivalente, né? Eu acho que o gestor ele tem que ser ambivalente. Ele tem que ter tanto a fazer o zoom in e o zoom out, né? Então ele precisa olhar para dentro da operação e entender o que nós temos de sobras, o que a gente precisa melhorar e ser mais efetivo, mas a gente também tem que fazer o zoom out e olhar o que está acontecendo fora, né? Por isso que muitas vezes a gente vê essas empresas e todos nós temos que apagar incêndios. Isso é uma coisa normal, né, dentro de todo o negócio. Agora, a questão é como que você está equilibrando isso também para poder estar olhando, né, fazer esse zoom out, de pegar o farol e conseguir colocar ele um pouco mais longe para olhar para onde o mercado está indo, tá pensando nisso, né? Porque senão você fica como uma empresa totalmente reativa, né? E aí o risco é muito grande, né? E eu acho que tem algumas empresas, eu brinco, que são transatlânticos, assim. Tu precisa de tempo e de estratégia para conseguir ir direcionando ela para o lugar que ela quer ir. Enquanto às vezes o mercado pede da gente uma reação rápida, uma manobra que seja ágil. Como também encontrar esse equilíbrio dentro da gestão de poder ser responsivo nos momentos que a gente precisa e levar junto a equipe que muitas vezes precisa ser convencida, precisa, né, ter uma mudança de cultura mais profunda. Como é que tu acha que é o papel do gestor nesse cenário de, poxa, eu tenho uma empresa inteira para carregar, uma estrutura, às vezes que é pesada, que demora para embarcar numa ideia nova e que não acompanha talvez a velocidade que o mercado está me exigindo? Eu acho que você já deu a resposta. É a cultura. Primeiro é a cultura, né? Qual que é a maior estratégia de uma empresa, na minha opinião? É a cultura. Eu quero inovar. Você tem que ter cultura. Tudo é cultura da empresa. Tudo na empresa é cultura. Então, primeiro, antes de pensar que você vai contratar o melhor, sei lá, pesquisador para pensar num produto, ele vai ser consumido pelos processos internos e não vai conseguir trabalhar. Por quê? Porque precisa ter uma cultura que tenha valores que influenciem isso. Se você não tem, o que muitas empresas fazem é pegar esse transatlântico, pegar os bots do transatlântico e jogar na água, né, que são pequenas startups, enfim, para começarem a fazer esses movimentos e aí depois fazer o transatlântico e ir virando para seguir esses bots, né? Que é o caminho, já que você muitas vezes não consegue mudar essa cultura, e eu concordo contigo, né? Tem empresas que nascem, tem outras que vão mudando com o tempo essa cultura, então eu concordo contigo. Mas o que eu vejo, assim, quando a empresa ela está num processo que precisa mudar essa cultura, essa mudança ela é de longo prazo. Então,
como eu falei, talvez seja melhor ter parcerias, que te ajudem a você encontrar mais rápido essas respostas. Depois, se você consegue internalizar sem perder, que a gente vê muito isso também, né? Grandes empresas que fazem parcerias com empresas menores, internalizam, e depois que elas são internalizadas, elas acabam perdendo a essência, porque elas são cultura que era o diferencial, ela se perde dentro daquele mar cultural, né, do transatlântico. Então, é algo que precisa ser visto, cada cultura, cada negócio, né? E essa questão da cultura, às vezes eu acho ela um pouco intangível. Como é que um gestor consegue tangibilizar isso, tornar palpável para a equipe, para quem está entrando? De que forma tu vê que a gente consegue imprimir isso na equipe e, de certa forma, também corrigir, às vezes, vícios de conduta que as pessoas podem desenvolver? Assim, tem um monte de ferramenta, hoje existe um monte de ferramenta, mas a gente sabe que toda ferramenta ela é tão boa conforme ela é bem usada, né? Às vezes você pode ter a melhor ferramenta, mas se não é bem usada, não funciona. Mas hoje, por exemplo, em contratação, a gente consegue, tanto com tecnologia, hoje você consegue fazer um bom fit de habilidades que tu precisa com quem você está contratando, principalmente nas funções que são aquelas que vão direcionar times, né? Então, hoje isso é algo que eu acho extremamente importante. Eu acho que os feedbacks semestrais e anuais que são da empresa também, que direcionam para isso, 360, também são importantes, desde que sejam no nível de maturidade, né, que a empresa esteja, para que aquilo ali seja algo que leve as pessoas para frente, né, e que não sirva como um local de desabafo, né, porque a conversa one-to-one ela é fundamental, mas principalmente quando as lideranças fazem as correções, quando as coisas não estão acontecendo bem, que sejam em reuniões, sejam em situações em que eu costumo fazer isso, por exemplo, quando eu vejo situações que não foram legais, terminou a reunião falando, posso conversar contigo? Sim. Cara, eu queria entender um pouquinho melhor aquele teu comentário e tal, sobre o que você está falando. É sobre isso e tal. Tá, mas tu acha que foi legal isso? Sabe? Eu acho que a gente precisa evoluir para essas coisas. As pessoas muitas vezes acham que isso é perda de tempo. Eu falo que isso é um grande ganho de tempo. As pessoas se sentem valorizadas, elas te agradecem, elas sabem que você não está expondo ela, você está tentando ajudar de alguma forma, né? Então eu acredito muito que essas coisas, porque quem no fim vai definir a cultura, dependendo até do tamanho da empresa, vai ser o dono da empresa. E do dono vai para as lideranças e assim as coisas vão acontecendo, né? É assim que vai se formar a cultura, mas ela é intangível, mas tem ferramentas que a gente consegue, pelo menos, nos aproximar daquilo que a gente espera, né? Enquanto gestores e também vivendo situações difíceis, assim, como é que tu acha que a gente pode performar de uma forma responsável para não virar simplesmente aquele cara que espreme todo mundo? Porque eu acho que tem muito líder que confunde uma liderança efetiva com uma liderança opressiva, determinante, onde a gente daqui a pouco só olha para custo, não olha para processo, para eficiência. Então, assim, como fazer mudanças efetivas, impactar o custo da empresa, mas sem virar um cara sem noção, pedindo que as pessoas... Isso é o que mais existe, né? Eu falo tirem leite de pedra, assim. Tem um gestor de planilha, que é esse aí, e tem um gestor de valor, né? O gestor de realmente que vai colocar valor no negócio. O gestor de planilha normalmente é o que vai microgerencial, né? E não vai te deixar trabalhar, na verdade, né? Qualquer passo que você dá, tem questionamentos, às vezes, que muitas vezes não fazem sentido, e a pessoa ela não tem autonomia, né? Ela não tem autonomia para fazer, ela não consegue trazer nenhuma ideia nova, porque ela não consegue pensar, raciocinar. Então, esse modelo, né, para mim, né, que é o modelo de comando e controle, que trabalhei nele, fui criado nele, me construí nele, mas sempre tive muitas restrições. Porque realmente acredito que você poder trabalhar de uma forma muito mais direcional, ela faz muito mais sentido, né? Eu acho que quando você direciona as pessoas e você faz as perguntas para que elas deem as respostas ao invés de você dar a resposta pronta, para mim faz muito mais sentido. Você quer formar lideranças? Porque assim, qual que é o grande
qual é o grande papel do líder? É formar novos líderes. Como é que você forma novos líderes? É dando as respostas? Não. É ajudando, né, com as melhores perguntas, ajudando a criar situações e mentorando, principalmente em situações que você já passou e que você possa, né, já enxergando um pouco mais longe pelo tempo que você andou, trazendo a sua experiência para que essa pessoa também se sinta mais confiante para avançar. Então eu acredito que, primeiro, a gestão e a liderança elas precisam caminhar juntas, mas são coisas diferentes. A gente vê muito gestor com pouca liderança. Então, esse gestor acaba se especializando na microgestão, e aí apaga totalmente a liderança, enquanto a gente muitas vezes esquece de que a liderança ela precisa estar válida e necessária, porque todo mundo quer ter um bom líder, né? Ninguém quer ter um gestor que fique o tempo todo em cima da gente. A gente quer um líder, né, que é muito mais humano, né, que é muito menos gestor de planilha, mas alguém que vai nos escutar, que vai nos ouvir, que vai nos direcionar e que vai nos fazer as perguntas. E qual tu vê que é a responsabilidade da pessoa de desenvolver isso e da corporação de desenvolver isso? Porque às vezes eu acho que são até habilidades um pouco antagônicas, né? Porque tu tá assim, com um cara de planilha. Bom, eu sou o cara da planilha, eu sou técnico, eu sou isso, eu sou aquilo. É difícil para esse cara se transformar no influencer. E eu acredito que a empresa ela tem um papel nisso, mas como tu vê essa transformação acontecendo para os profissionais e eles se dando conta de qual ponto que eles precisam equilibrar nessa balança? Eu vejo isso assim de formas diferentes dentro da empresa. Assim. Acho que as empresas ainda estão cheias dos dois. Vejo que uma parte também das pessoas hoje não quererem fazer parte também de algumas companhias está relacionado a isso, porque tu chega um momento que você fala, cara, não tenho os mesmos valores que eu, não vou conseguir performar, então se aqui eu não consigo mudar, eu vou tentar um outro negócio. Então, mas acho que hoje existe boas lideranças, existe ainda muitos e muitos e muitos planilheiros que precisam de ajuda, outros que é o perfil mesmo e acho que com o tempo isso deve diminuir, né? Porque realmente eu acredito que se você está num cargo de liderança, microgerenciar, na minha visão, não é o caminho. Não é o caminho. O caminho é, na tua visão, muito mais de passar essa habilidade para o time. Desafiar, orientar, deixar claro quais são as metas, acompanhar as metas, estar ao lado, né, para poder ajudar quando essas metas não estão sendo atingidas, entender, né, por que aquela pessoa que performa não está performando e a partir dos feedbacks ir trazendo, né, o que precisa. Você vai recuperar talvez 90% das pessoas e talvez 10% você tenha que desligar. Mas isso faz parte de todo o processo de qualquer empresa, de qualquer, né? Então, eu acredito que tem que estar muito claro um direcionamento, as pessoas precisam saber o porquê elas estão ali, tem que ter direcionamento, elas precisam ser desafiadas e elas precisam ter metas, né? Se você não tem meta, fica também difícil entender como que você, na prática, está ajudando a companhia a atingir os resultados que ela precisa. Mas e como tu vê que o gestor ele pode, às vezes, tirar um pouquinho do peso do cargo e fazer com que a equipe se sinta à vontade de trazer problemas? Às vezes em empresas que não têm essa cultura. Porque assim, tu tá hoje na Excelsior como CEO. Acho que o fato de tu ser o CEO, às vezes, também cria um pouco de uma barreira do que as pessoas podem levar o teu conhecimento. Sim. Eu acho que isso se assemelha muito com quem é dono de empresa, né? Às vezes, poxa, o problema tá ali, o dono tá ali, a pessoa está vendo, mas ela não se sente à vontade, por qualquer motivo que seja, de levar isso à luz da equipe, do conhecimento de todos e buscar desenvolver uma solução. Então, qual tu vê que é o caminho para que essa conduta ela comece a se desenvolver dentro de uma empresa? Porque às vezes eu sinto que não adianta só falar. Não adianta só pedir, por favor, me tragam os problemas. Parece que tem uma barreira que, aos poucos, ela é desconstruída, mas que, de novo, ela não é desconstruída, às vezes, na velocidade que ela deveria. É verdade. É que tem aquele mito de que a minha porta está sempre aberta. Isso, para mim, é um mito. Por quê? Porque tua porta estando aberta não quer dizer que as pessoas vão entrar. Exatamente. Né? Então, assim, é a gente que tem que bater na porta deles. Então, eu acho que isso faz muita diferença quando a liderança está presente nas áreas, né? Quando a gente está lá, está indo lá conversar.
Porque, eventualmente, a gente aparece lá só para cobrar, né? Então, quando a gente está lá para vários motivos, quando a gente está indo lá para parabenizar, quando a gente está indo lá para pedir uma ajuda, quando a gente está indo lá para fazer algum tipo de questionamento, isso não vai ser 100%, mas você começa a perceber que algumas pessoas se sentem mais à vontade para trazer algumas dessas experiências, que são coisas boas e coisas ruins, mas que a gente precisa saber. O fato é que eu tento trabalhar principalmente as pessoas que estão dentro do grupo que eu gerencio diretamente, né? Eu falo que com essas pessoas, elas precisam ter essa abertura muito maior comigo. E entendo também que é difícil romper uma barreira com as pessoas, muitas vezes, que estão lá no chão de fábrica. Né? Eventualmente, um ou outro até traz. Então, a gente tem dois caminhos. Eu acho que um é a gente estar circulando sempre nas áreas, conversando com as pessoas, elas vendo que nós somos humanos também, que nós somos pessoas que temos as nossas vulnerabilidades. E quando são problemas, né, também está muito claro, né? Aí eu falo que você tem um bom sistema de compliance, que os problemas possam ser trazidos, né, as denúncias, os problemas, as dificuldades da empresa também, para que você mostre, né, que os funcionários vejam que a empresa também toma ações quando as coisas não estão andando bem, porque isso é um ponto muito importante, né? Muitas vezes, e eu falo isso muito dentro da companhia, às vezes tem aquele funcionário assim, mas eu nunca fiz nada de errado. Ok, beleza. Mas o que tu fez para ajudar? Eu também não fiz. Então, assim, beleza. É um pouco melhor, mas... Não é o que se espera. Não é o que se espera, né? De então, alguém assim, que esteja trabalhando para uma empresa crescer. Eu acho que a questão da atitude que vai fazer a diferença, que realmente vai fazer as coisas acontecerem, é isso, né? E existe algum momento da tua carreira também que tu... Assim, eu acho que a gente sempre vem carregado de certezas, né? E eu acho que isso contamina um pouquinho a tomada de decisão de vez em quando, porque, poxa, as nossas certezas, elas podem estar equivocadas. Então, já existiu algum momento da tua carreira que tu viveu isso, assim, de entender que o teu caminho não era o certo, de ter que desconstruir isso, ou de ser desconstruído pelo time? E como tu lida com esse processo, às vezes, de ser o CEO, mas poder estar errado e ter que mostrar que tá errado? Acontece ou não acontece nunca? Um monte de vezes. Eu brinco, eu tenho uma mentora, né? E falo que isso é muito importante, acho que para todos. Acho que eu mentoro e também tenho uma mentora, né? E normalmente quando a gente é mais jovem, uma liderança mais jovem, a gente busca mais validação. É difícil às vezes você mentorar um jovem. Por quê? Porque o jovem está procurando uma validação do trabalho dele. Então, quando você chega para ele muitas vezes e talvez seja um pouco mais crítico, um pouco mais duro, mas no intuito de ajudá-lo, isso faz muitas vezes ele se posicionar reativamente do que ele buscar a melhora, porque ele está num momento de maturidade pessoal mesmo, né, de crescimento ainda muito inicial. Então, quando você vai fazer uma mentoria com um jovem, é bem mais difícil. Então, normalmente esses jovens, eles têm muitas, que eu falo entre aspas, certezas. E quando a gente tem certezas, normalmente a gente sabe pouco ou quase nada sobre um determinado assunto, quando a gente diz que tem certeza de alguma coisa. Quando o tempo vai passando, né, e a nossa maturidade vai... Né, a gente começa a ver várias coisas que a gente vai cometendo de errado e a nossa confiança também ela vai diminuindo, né? E aí chega um momento, inclusive, que muitas pessoas chegam naquele ponto, né, que a gente fala, que a gente fica num ponto de inflexão ali, que você começa, inclusive, a se questionar. Será que eu consigo chegar mais longe? Será que agora eu estou indo para um caminho de que eu não consigo crescer mais? Esse período que eu costumo dizer que é o melhor período para mentoria, né? Por quê? Porque você já passou do período de validação e você precisa do quê? De pessoas para te orientar, para te mostrar os erros, muitas vezes que você cometeu, melhor ainda se for pessoas que trabalharam em áreas ou tipos de coisa parecida com as tuas, para que possa te direcionar, né? E fazer você crescer novamente. E eu me lembro de vários fatos que eu tive, principalmente no início da carreira, que eu tinha muito disso. Não, eu tenho certeza que isso aqui vai ser desse jeito e a gente tem que fazer desse jeito. Primeiras lideranças, segundas lideranças, mas mesmo como CEO. Mas aí é o que eu falo, hoje eu já não tenho mais certeza, já tenho convicção. Normalmente eu digo assim, se eu tenho convicção é porque, olha, eu já estudei bastante sobre esse assunto, eu já passei por várias situações, então eu tenho convicção de que isso aqui vai dar certo. Mas eu não tenho mais certeza.
E aí que entra, acho que o grande campo que a gente precisa ter de humildade. Mas eu tive, o ano passado mesmo, na definição da venda de produtos de final de ano, em que eu estava batendo o pé sobre a composição. Olha, eu me metendo na composição dos kits, e eu fui o único que foi contra uma composição de kit lá, e que fui voto vencido. E, a contragosto, né, vamos colocar esse kit para vender, e foi o mais vendido. Então... A tua convicção realmente não podia ter sido uma certeza. Então, assim, demonstra o quanto a gente tem que ter humildade para entender, mas as pessoas tiveram essa liberdade de poder dizer, mas nós vamos fazer mesmo você... Claro que a decisão final poderia... Se eu dissesse no fim dizer, não vai ter, poderia fazer isso. Mas o que eu ganharia com isso? Né? A gente perderia todas as vendas? Não. A gente também sabe o quanto a gente consegue delegar decisões. A gente, com o tempo, a gente vai tendo essa experiência, né? Você consegue, dentro da tua empresa, saber o quanto que você pode delegar decisões, né? A empresa, ela não é uma grande democracia, né? Eu acho que a democracia, ela está dentro das discussões, mas a decisão final sempre vai ser do líder, né? E quando tu tem... Bom, tu diz assim, tu tinha uma equipe, essa equipe insistiu em algo que tu achava que estava errado, se provou certo. Então, tu tem aí pessoas que provavelmente têm uma performance, um entendimento de negócio também muito importante. Sim. Como reter essas pessoas? Qual é o tipo de conduta que a gente precisa ter para que esse colaborador ele não se perca ou ele não caia no risco de ter muitas certezas? Então, assim, como é que a gente segura gente boa no time? Porque às vezes gente boa também ganha menos atenção que gente ruim, né? Erroneamente. A gente está tão preocupado em resolver quem está dando problema que o cara que é bom no trabalho dele fica lá, fica solto. Essa é a resposta hoje que vale 1 milhão, né? Ou seja, não conheço ninguém hoje que diga assim, eu consigo segurar todas as pessoas do meu time. Enfim, eu acho que quem souber disso, acho que, né, tem que passar essa resposta para todos. Mas assim, o que eu vejo dentro da minha companhia, a gente tem um baixo turnover de lideranças, e o que faz essas lideranças ficarem, com certeza, está relacionado à cultura, sem dúvida nenhuma, a nossa cultura. Eles gostam muito do que fazem. Eu tenho certeza que o modelo que a gente tem, exatamente por ter essa autonomia, essa coisa da gente poder desenvolver os nossos trabalhos com essa autonomia, não vou dizer que não tem problema, tem problemas, tem enormes problemas, mas a gente consegue ter essa tranquilidade para atuar dessa forma. Você tem que pagar bem, não adianta a gente não falar de remuneração, precisa ter um bom salário compatível, né? E eu acho que ter desafio também, né? Porque não sou jovem, mas igual eu falei para você, eu também, quando eu comecei, eu também queria desafios, eu tinha ambição, né? Então, assim, se a pessoa está indo trabalhar, é o que eu falo da questão de ela tem meta, ela sabe onde a empresa precisa chegar, a gente precisa saber compartilhar, né, os desafios da companhia, né? Então, quando ela começa a entender mais sobre isso também, eu acho que o engajamento é maior, né? Então, eu acho que para você poder engajar as pessoas, eu acho que tem que ter isso do pertencimento, do que ela faz, o que impacta no resultado, aonde aquilo ali mexe o ponteiro dentro do negócio. As lideranças precisam entender isso, porque elas são, vamos dizer assim, aqueles que vão levar para os times. E eu não tenho dúvida nenhuma que quando você olha um time que está desalinhado, é só olhar para a liderança. Se o time está desalinhado, olha quem é o líder. Possivelmente você está com um desalinhamento grande ali na liderança. Então, precisa corrigir rápido, né? Então, não adianta, a gente não tem como acessar todos. A gente tem que acessar aqueles que depois precisam fazer o papel cultural, né? De transformar essas informações para o time, né? E engajar eles, de novo, da mesma forma. A gente olha muito isso. A remuneração está compatível? Beleza. As pessoas estão com metas? Estão com metas. Como é que está quanto que está o percentual de atendimento de metas de todo mundo? Uma área está com 40%, a outra está com 80%. A de 80% está com meta frouxa? Não está com meta frouxa, está com 80%, a galera está performando. Os que estão com 40%, está tudo certo lá? Não, precisamos ir lá, né? É o que eu falo. Então, assim, não é a minha porta aberta, eu lá bater na porta. Ei, gente, o que está precisando? O que está acontecendo? Então, a gente precisa ir lá, precisa estar junto, né? Precisa entender como que a gente mexe isso, como que a gente muda isso. E muitas vezes a resposta está na liderança. Em alguma situação, na liderança.
E o que tu vê dessa mudança no mercado de trabalho? A gente fala também muita questão de um conflito geracional, né? Que a gente tem, às vezes, lideranças que não são compatíveis com essa nova geração, ou um universo de pessoas reclamando da nova geração. E eu me pergunto muitas vezes assim, esse é um problema dessa geração ou esse é o conflito que sempre existiu entre a geração que está dominante no mercado de trabalho e a que chega questionando valores, questionando posturas? Porque eu não sei se já houve uma geração que chegou e a que estava lá e disse, essa é boa, essa é melhor que a minha. O meu avô falava que meu pai não ia dar em nada. Meu pai falava que eu não ia dar em nada. E assim a gente vai indo, né? Falando para os demais. Acho que só a gente que talvez não falou que os nossos filhos não iam dar em nada. A gente estragou eles, de verdade. Acho que a gente foi a única geração que não falou. Então, brincadeiras à parte, mas é óbvio que a gente vê diferenças claras, né, de comportamento e tudo. Agora, eu prefiro tratar a cultura, de novo. Eu prefiro olhar a cultura. Porque existem pessoas de todas as gerações com comportamentos iguais. Né? Então, eu acho que a gente tem que se preocupar com a cultura. Claro que isso, às vezes, é difícil para uma empresa que tem um grande número de funcionários. É verdade. É difícil, não é simples. Por isso que eu falei, eu não tenho todas as respostas. Mas eu ainda acho que a gente tem que se preocupar, não é com a geração, é com a cultura. Se essa pessoa tem a cultura, e aí, como eu falei, tem as ferramentas para a gente olhar, né? Para a gente trabalhar, o onboard, né? Como é que é esse onboard dentro das empresas? Quando a gente olha as pessoas que têm o maior turnover, são aquelas que ficam até 90 dias. Então, o problema está no início. Será que elas realmente foram bem recebidas? Será que elas estão sendo bem recebidas? Será que, quando a gente fala desse conflito, será que os próprios funcionários já têm isso na cabeça e, por algum motivo, já tratam com certo... Né? Ou será que talvez o meu processo de contratação dá certo? Ou no processo está correto? Então, se o problema está nesse onboard ali de 90 dias, muitas vezes a gente tem que tentar entender qual é o passo que está acontecendo. Mas, resumidamente, eu prefiro tratar a cultura do que simplesmente olhar a questão de geração. Tem uma coisa que tu traz em algumas falas tuas também, do papel de uma pessoa com boa performance se tornar indispensável, né? Eu acho que tem muita gente que gosta de ser indispensável porque ser indispensável faz bem pro ego. Faz mal pra carreira. Exato. Como trabalhar isso? Como fazer um profissional se sentir confortável o suficiente para que ele se torne indispensável e assim ele possa crescer, ou não às vezes, né? Se ele é dispensável. Como é que a gente trabalha essa relação? E os profissionais devem se enxergar nessa... É porque eu acho que quando você é indispensável, a gente cria um problema para todo mundo. Você cria um problema para a empresa, você cria um problema para você mesmo. Acredito que muita gente que está ouvindo aqui talvez fale, eu sou indispensável na minha empresa e isso seja muito legal. Depende. Se isso é algo, se você chegou no nível que você quer, é o ponto que você queria chegar na tua carreira, está tudo certo. Agora, tu quer subir? Tu quer ter outras oportunidades? Quero. Por que a empresa vai mudar se você tem toda a entrega que precisa? Então, você não vai ter conforto para você deixar de ser indispensável. Você vai entrar numa zona de desconforto. Mas isso é o que faz a gente crescer. Quando a gente assume uma função, uma coisa que eu aprendi com uma liderança que eu tive desde o início desde o primeiro dia que você assumiu uma função, você já comece a treinar o teu sucessor. Né? Por quê? Porque isso, de duas coisas, vão te dar. Primeiro, porque você ensinando, você aprende também muito, né? Então é uma forma também de você aprender mais rápido aquilo que tu precisa fazer. E segundo, que você também começa a mostrar para a empresa, de forma indireta, que você quer ir mais longe, né? Quando você vira simplesmente detentor daquelas atividades, aquilo vira uma situação muito confortável. Só que chega um momento que a empresa também precisa de pessoas para subir. Só que ela não consegue tirar você. E hoje as empresas elas têm muita cautela em relação a isso. Então o medo de perder duas pessoas, porque você perde duas, né? Você perde aquela que fazia muito bem aquela atividade para colocar numa outra que talvez não dê certo, né? E aí você fica sem as duas, você acaba indo para o mercado e trazendo uma pessoa e aquela ali não
Não performou. Sobe, Então, não antes tu tinha um que trabalhava muito bem, agora tu tem 2 problemas para resolver. Exatamente. Então, se você é indispensável, você tem que fazer essa avaliação e procurar o teu gestor, procurar a tua liderança, dizer, olha, eu quero crescer, eu quero subir, o que eu preciso fazer? Bom, com certeza, encontrar pessoas dentro do time, né, ou dentro da empresa que tem o perfil também para aquela atividade, começar a treinar essas pessoas. Eu acho que assim a gente vai mostrando para a empresa que a gente está disposto, sim, a correr os riscos de ser um líder, porque a gente sabe que a liderança sempre é um cargo de risco. Você está sempre com a faca no pescoço, né? Sempre. Você nunca vai estar confortável. Então você precisa saber navegar nisso, assim como é um empreendedor, né? Então não tem situação confortável, né? Eu acho que a questão de confortável, eu acho que está muito, às vezes, de você querer ficar sempre na mesma função. E eu acho que isso não é bom, não é saudável. E tu traz um pouco isso assim de ser um líder, ser um empreendedor é estar com a faca no pescoço, é estar se ajustando, é estar saindo da zona de conforto. Eu assisti uma palestra tua onde tu expôs uma situação de bastante sobrecarga, uma época que tu teve bastante sobrecarga de trabalho, que também te fez repensar um pouquinho Sim. da forma que tu estava conduzindo as atividades. Eu não sei se podia compartilhar isso um pouquinho, o que tu aprendeu desse momento aí de decisão. Sim. E o que isso tu traz hoje para ti, para os teus liderados, para as tuas decisões de carreira. Sem dúvida. Isso aconteceu, acho que há 15 anos atrás, eu tive alguns ataques de pânico. Foi um período assim, bastante difícil para mim, porque eu era muito jovem, tinha assumido funções e a minha vida estava toda de cabeça para baixo. Então foi um período bastante difícil, porque quando você está com um problema de saúde, você só tem um problema, né? Uhum. Que é a saúde. Todo o resto você não vai fazer, você só vai poder cuidar da saúde. Então eu fiquei fora da empresa durante um período, aquilo foi bastante ruim para mim. E eu era jovem, não tinha 30 anos ainda. E aquilo ali me fez assim, pensar bastante sobre como seriam as próximas caminhadas, né? Então a partir dali eu comecei a cuidar e comecei também lógico, fiz o tratamento que precisava na época e tudo. E a partir dali eu sempre comecei a monitorar meu corpo, monitorar muito, porque com o tempo a gente se conhece, né? Quando você começa, alguma parte do teu corpo começa a reclamar ali, você já sabe o que é, né? E com o tempo a gente vai ficando cada vez mais... E aí vai aparecendo algumas coisas novas, né? Que a gente tem que ir descobrindo, né? E hoje é um esforço que eu faço e que hoje eu não abro mão, sabe? Assim, às vezes a gente acaba, obviamente, tendo um dia mais tenso, nervoso, mas a gente tem que ter válvulas de escape. Eu acho que a gente precisa respeitar os nossos limites, porque a gente vê muito, né? A gente vê muito por aí essa coisa do pessoal vender aquela coisa do líder, né? Que é super-herói. E, na minha opinião, é totalmente ao contrário. Nós somos super vulneráveis, nós somos pessoas que trabalhamos com medo, mas vamos com medo também, conseguimos resultado. E eu acho que é isso que a gente tem que ter. Todos nós que temos liderança, em algum momento nós vamos ter problemas de saúde, vamos ter situações em que a gente vai fracassar. Na minha visão, isso é ser o líder. Não vejo muito por aí as pessoas falando isso, mas é o que eu acredito. O que eu acredito. Porque na nossa geração, não sei se ainda as pessoas já compartilham mais isso, mas na nossa geração não poderia, assim, jamais, né? Um líder ter alguma fragilidade, algum né? tipo de fragilidade, né? Poxa, 15 anos é muito tempo e tu desenvolveu e alcançou muitas coisas nessa última década e meia. Sim. Mas assumindo essa fragilidade, e eu acho que muito bem o que tu colocas assim de, poxa, existe fragilidade, a gente tem que lidar com ela e prevenir os efeitos, né? E hoje não, eu acho que hoje a gente vê uma moda cada vez maior de alta performance a qualquer custo, e se tu não tem uma alta performance, que essencialmente significa acordar às 5 da manhã, fazer 4 treinos de academia por dia e ser milionário, aquilo não existe. Então, é uma doideira, assim, eu acho muito legal você trazer um contraponto de... A vida real é bem diferente disso. Eu fico me perguntando assim, e nos momentos que eles não estão gravando, né? Eles estão tomando remédio... Né? Assim, eu fico pensando porque cada pessoa ela tem um jeito, tem seu estilo. Eu tenho uma visão assim que eu quero ser o melhor que eu posso dentro dos meus limites, eu sempre vou dar o meu melhor. Se o meu melhor é o melhor do mundo, cara, top. Mas se não é, eu tenho certeza pelo menos que eu estou dando o meu melhor. E eu não estou com tag
né? Ansiedade generalizada, olhando para o lado, para depois eu estar cuspindo no esforço todo que eu tive para chegar onde eu cheguei. Então eu valorizo isso, né? Só que hoje, vou dizer hoje, eu acho que bastante tempo se vê de outra forma. Você tem que ser isso, você precisa ter aquilo. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque são nessas situações em que o nosso corpo, que as doenças, em que a gente muitas vezes não consegue dar apoio para a família. Quantos executivos ou empreendedores que dizem por aí, eu abriria a mão de todo o meu dinheiro, tudo que eu conquistei para poder ter visto meus filhos crescerem. Quantas vezes a gente já escutou? Eu já escutei isso quantas vezes, né? Então a pergunta que fica é, o que é sucesso, né? Eu dei uma palestra em Porto Alegre falando de sucesso, contando a história do meu pai. Porque meu pai, até os 40 anos, ele, devido à deficiência física, ele passava nos concursos públicos, passou até no Banco do Brasil, entre outros, e nunca foi chamado. A gente tem as provas, ele nunca foi chamado. E ok, até uma vez que ele conseguiu passar uma prova para o Inmetro, e aí ele também não ia ser chamado, aí naquela ele ficou brabo lá, e foi lá, conseguiu acesso ao diretor, mostrou que tinha passado, e perguntou por que ele não poderia entrar para o Inmetro. E ele conseguiu entrar para o Inmetro mostrando que ele não estava fazendo nada de errado. E ali foi o primeiro emprego que ele conseguiu ter, assim, e poder fazer carreira, isso já depois dos 40 anos. Sim. E durante todo esse período que ele passou lá, ele passou por N situações vexatórias, por N situações que ele muitas vezes, né, não gostaria, né, de passar. Teve muita dificuldade de ter relacionamentos amorosos também, foi casar, por isso que eu falo que eu tive pais velhos, minha mãe foi me ter já quase com 50 anos, exatamente por os dois serem deficientes. E depois, quando ele se aposenta, uma vez eu lembro que eu perguntei para ele, né, que se ele um dia não queria fazer uma fala sobre sucesso, ele falou para mim, tá, mas o que é sucesso? Aí eu falei, mas você é uma pessoa de sucesso. Aí ele falou assim, eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso. Mas é muito difícil a gente compartilhar aquilo que teve junto comigo durante todo esse período, que as pessoas que estão escutando, elas não têm a menor ideia do que a gente passa. Então, para ele o sucesso foi ter conquistado a família, os filhos, ter conseguido o cargo dele, ter conseguido avançar, mas ele não foi um milionário, ele não foi um cara com super empresa. Então, o sucesso, ele muitas vezes está muito relacionado com o que a gente quer, né? E não necessariamente o que um coach vai dizer para você o que você tem que ser, né? Sim, é muito inspirador falar isso, porque acho que a gente precisa cada vez mais entender que o sucesso ele é autêntico, ele é só nosso, né? Cada um tem a sua régua. E é a gente que define se a gente já está num momento de sucesso na vida ou não. Exatamente. E Luiz, uma coisa, eu comentei no início, né, da gravação, assim, que normalmente eu recebo mulheres, recebo empreendedoras, e eu escuto muito, dentro desse tema do empreendedorismo feminino, as mulheres sendo questionadas sobre experiência, sobre a sua experiência e sobre o equilíbrio na vida. Então, como elas equilibram o empreendedorismo com a família, com o lazer, com o cuidar, que eu acho que é muito esperado da mulher. E eu escuto muito poucos homens falando desse tema, então eu queria entender um pouquinho da tua visão, assim, do que é equilíbrio, sendo um líder, né, sendo a figura principal de uma empresa, mas tendo outros papéis aí dentro de casamento, de família. Eu queria entender qual é a tua visão do que equilíbrio significa e de como a gente busca isso. Porque homens dificilmente são questionados sobre esse ponto. Eu posso dizer por mim, eu não tenho equilíbrio. Na verdade, eu tento equilibrar, não vou dizer que eu não tenha vontade de equilibrar. Mas, como eu sou uma pessoa que estou sempre disposto a fazer uma coisa nova, estou sempre disposto a ajudar pessoas, estou sempre disposto a... Eu acabo sempre em alguma frente, eu estou devendo. Né? Então, eu procuro me antecipar quando eu vejo que a coisa está passando dos limites ali, vamos dizer, mas eu não posso dizer para você que eu sou uma pessoa que sou totalmente regrada. Em algum momento, ou eu estou devendo em casa, ou eu estou devendo na saúde, ou eu estou devendo no trabalho, ou eu estou devendo na vida social. Então, eu acho que é muito difícil, uma resposta muito difícil, assim. Eu dizer por mim que eu sou uma pessoa super equilibrada, não. Agora, eu tento. Aquilo que eu falo, assim, eu tento fazer o meu melhor.
Por isso que a gente acaba assumindo, daqui a pouco você está com mais uma associação, daqui a pouco você está dando palestra, amanhã eu estou dando curso, agora eu estou fazendo aquilo. Mas é o que me move. Então me desequilibra um pouco, mas é o que me move. Né? Mas eu não sei se desequilíbrio não é ter uma vida equilibrada, porque a gente também vai colocando energia nas coisas que nos fazem feliz naquele momento, né? E é engraçado assim, quando você vai pedir para uma pessoa, você vai pedir ajuda para uma pessoa, é mais fácil você conseguir daquela pessoa que está super ocupada do que aquela que está desocupada. Aquela desocupada nunca tem tempo, né? E quem está ocupada sempre vai arrumar um tempo, né? Então é um pouco contraintuitivo isso. Luiz, me conta uma coisa de ti que quebra um pouquinho essa imagem do CEO que é seguro, que é racional. O que é uma coisa legal, assim, ou da tua carreira, ou da tua personalidade, que tu acha que as pessoas não esperam, mas que acaba agregando para tua entrega como um todo? Então, assim, desde pequeno eu sempre quis fazer coisas diferentes, né? Então, por exemplo, antes de entrar para trabalhar nas empresas, eu toquei numa banda de música profissionalmente, né? Então, eu fui saxofonista de uma banda durante 3 anos. Aí depois disso eu sempre me enfiei em várias coisas, então todo ano eu tô querendo aprender uma coisa. Então ano passado, por exemplo, eu falei, eu vou aprender a tocar cavaquinho. Eu fiquei o ano inteiro com aquilo. Aí no outro ano eu queria aprender a fazer programação. Agora até esqueci a linguagem, já até me perdi. Eu fiquei o ano inteiro fazendo aquilo ali. Então eu sou uma pessoa assim que eu tenho algumas coisas assim de fazer diferente, né? E a minha grande paixão também, que acaba indo muito pro trabalho, são os livros, né? Porque eu adoro livros, eu adoro ler, tô sempre com 3, 4 livros em qualquer lugar da casa e coisas que eu adoro também fazer, assim, aonde eu vou, só não me peçam emprestado, assim, que eu tenho um ciúme. Pede o cavaquinho, mas não pede livro. Não, o cavaquinho eu até dou. Mas olha só, a gente tem alguns quadros fixos aqui no podcast. Tá. 3 perguntinhas. A primeira delas é: qual é a decisão que não pode ser um e-mail de forma alguma? Acho que a primeira decisão, assim, é poder promover alguém, né? Eu acho que assim, poxa, o sentimento mais maravilhoso dentro de uma empresa é você poder chamar uma pessoa e promovê-la por méritos, e eu acho que isso para mim é muito legal. Então, para mim, isso aí é o ápice de quem é um líder, é poder dizer, olha, cara, agora é a tua vez. Legal. Uma cicatriz favorita, algo que aconteceu na tua trajetória que deixou uma marca difícil, mas que hoje tu lembra com orgulho ou com gratidão. Eu acho que foi realmente quando eu fiquei doente, quando eu descobri que eu tive essas crises, e me ajudou a repensar bastante coisa, e que eu vi que eu tinha limites. Eu não precisava ser um super-herói. E consegui provar isso no dia que eu assumi a cadeira de CEO. Porque a primeira cadeira de CEO que eu assumi não foi na Excelsior, foi em Curitiba, na La Violeteira, foi numa outra empresa. E no dia que eu assumi lá, eu falei, e ainda no dia eu fiz uma oração para minha mãe já era falecida, né? Meu pai ainda não, ainda fiz uma oração, e ainda pensando nela, falei, viu, mãe, consegui chegar lá, mesmo cuidando, porque ela sempre preocupada com a minha saúde, né? E ela falava, vai mais devagar. E naquele dia eu falei, viu, mãe, deu para chegar, consegui chegar, né? Mesmo e cuidando da saúde, né? Então, legal. É bacana. E um hack de liderança, um hábito, uma ferramenta, um princípio de gestão que tu usa hoje e que tu queria, assim, que desde lá de trás tu soubesse da importância dele? Olha, eu acho que ter uma escutativa, né? Porque, como eu falei, como eu trabalhei muito no início da minha carreira naquela visão com muito comando e controle, eu acho que no início eu escutava pouco e ia muito para ação, né? Então eu acho que isso dá resultados de curto prazo, mas você não constrói times, não deixa legado, né? E eu acho que o primeiro princípio para você construir times e deixar legado é a escutativa, né? Então mas é difícil as pessoas terem, né? Você está falando, a pessoa já está pensando no que vai te responder. Está mais preocupado em te dar a resposta do que... E o não verbal entrega isso, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não falei nada, mas o teu não verbal mostra que você está querendo responder, né? Então, eu acho que a escutativa, para mim, se eu tivesse feito isso desde o início, precisa de empatia, né? Também, né? Acho que está muito relacionado à empatia. E nos agora um bate-bola para a gente terminar. 3 palavras que te definem hoje. Olha, clareza, lucidez
e objetivo. Propósito ou resultado? Resultado com propósito. Maior mentira que contam sobre ser líderes ou ser CEO? Que é uma vida de muito glamour. Tem glamour ou é zero? Depende. Tem gente que está sempre participando de situações, né? Mas eu vejo uma vida muito mais ansiosa e solitária, né? Porque as decisões e as ansiedades são maiores para quem toma sempre a última decisão, né? Tem lado ruim de ter sucesso? Lado ruim de ter sucesso? Eu acho que a soma, na verdade, de insucessos é que vai fazer o sucesso, né? Então, eu acho que... E você não parar, né? Na verdade, acho que todos os fracassos que eu construí na minha vida, todos os erros, foram o que transformaram esse sucesso, né? Então, se eu posso dizer que o lado ruim foi as coisas que eu fiz errado, né? Que me ajudaram, essa soma que fizeram eu aprender e talvez ter sucesso. Um livro, essa vai ser fácil, ou não, escolher um. Escolher um livro que te marcou como líder. Eu gosto de Cabeça de Campeão. Acho um livro bem legal. Uma série ou filme que tu indicaria pra quem lidera um time ou um negócio? Ted Lasso. Ted Lasso é legal. Muito bom. E uma inspiração, que pode ser alguém da tua vida, alguém meu pai. público. Meu pai, pelo que eu aprendi, o que é sucesso. E o Luiz não vive sem o quê? Cara, não vivo sem silêncio, porque é no silêncio que eu consigo sair do caos, pensar, botar a cabeça em ordem e poder no dia seguinte tocar essa vida que eu levo. Então preciso, às vezes, sempre um pouquinho de silêncio. Legal. Luiz, obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Eu que adorei. Então, a gente aprendeu hoje muito com o CEO da Excelsior, que tem essa trajetória aí linda, construída de estagiário a um grande líder que se preocupa com escutativa, com legado e com passar tanto conhecimento adiante. Obrigada. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o convite. Adorei. Assistam Não Podia Ser um E-mail.